O governador Romeu Zema está em Brasília nesta quarta-feira para uma reunião com a bancada federal mineira para discutir vetos do presidente Lula ao Propag, que é o programa de renegociação da dívida dos estados com a União. Governador, muito obrigada. Seja bem-vindo ao estúdio da Itatiaia aqui em Brasília, a primeira visita do senhor que era aguardada. Bom dia, Dilene, um prazer estar aqui, parabéns pelas novas instalações, uma satisfação muito grande estar com você novamente aqui na Casa Nova. A satisfação é toda nossa, seja bem-vindo sempre. Governador, essa reunião do senhor com a bancada federal mineira, quais são os pontos de vetos do presidente Lula que o governo de Minas defende que sejam derrubados no Congresso Nacional? Bom, Dilene, vale lembrar que o Propag foi proposto pelo senador Rodrigo Pacheco, a quem Minas Gerais é muito grata. E nós temos 8 vetos do presidente Lula. Desses 8, 3 precisariam cair. Os demais não afetam muito os estados. E nós temos de lembrar que esses vetos estão dificultando a vida não só de Minas, como de outros estados também. Nós temos 3 vetos que nós vamos apresentar aqui para a bancada, que precisariam cair. Um deles diz respeito à questão das garantias da União. No regime de recuperação fiscal, a União dá essa garantia aos empréstimos de Minas. No Propag foi retirado. Então, está dando com uma mão e tirando com a outra. Um outro veto é com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que nós e todos os estados queremos que seja incluído, porque poderia usar esse saldo para quitar dívida e ele ficou de fora. E o outro ponto é com relação a despesas com pessoal, em que o Propag ficou, com essa queda do veto, ficou extremamente restritivo. Nós temos necessidade de repor quadros da Polícia Civil, da Polícia Militar e estamos enfrentando dificuldades. Então são esses 3 vetos que nós queremos estar passando aqui para a bancada e estamos confiantes. Há uma coordenação entre os estados, porque 15 dos 53 deputados federais mineiros vão participar dessa reunião, inclusive são de vários partidos, mas é 1/3 da bancada. O senhor acredita que os governadores vão conseguir mobilizar os parlamentares para derrubar o veto do presidente Lula, considerando que Luiz Fernando Faria, que é o coordenador da bancada, não deve participar desse debate? Estamos confiantes, tivemos uma reunião no Rio de Janeiro há cerca de 90 dias atrás, dos governadores envolvidos, eu, governador de Goiás, governador do Rio Grande do Sul e governador do Rio de Janeiro. Inclusive o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está aqui hoje e deverá estar participando da reunião também. Então vocês acreditam que devem conseguir a derrubada desses vetos? Sim, estamos confiantes. Para quando? Então, está pautado para ser votado dia 19, mas segundo informações que eu já tive, deverá ser adiado para julho, devido a questões de termos aí um campeonato de futebol, festas de São João, São Pedro, então muito provavelmente será em julho. Então deve ser nos próximos 30 dias. Governador, amanhã o presidente Lula estará em Minas Gerais para fazer anúncios da repactuação do rompimento da barragem em Mariana. O senhor participa dessas agendas e qual que é a avaliação que o senhor faz do resultado final depois de tantos anos para um acordo? Dilene, eu não participarei. Primeiro eu já tinha agendas pré-agendadas, difíceis de mudar, e segundo, os eventos do presidente Lula em Minas têm sido eventos de torcida. Então, escolhem a dedo quem vai participar, e se você não for daquele grupo, muito provavelmente você seria vaiado ali, como já deu para perceber em outras ocasiões. Então o senhor não vai para não ser vaiado? Não estarei indo. E também tem uma questão de está acontecendo com frequência investimentos que nós levamos para Minas Gerais. O governo federal se apropria da pauta. Como eles têm ascendência sobre o anúncio, sobre o cerimonial, nós muitas vezes atraímos investimentos de porte. Lembrando que nós vamos completar agora 500 bilhão de investimentos atraídos, 500 bilhões. É um número que faz diferença em qualquer país do mundo, imagine num estado. E vamos também estar ultrapassando a barreira de 1 milhão de empregos formais. E são projetos que muitas vezes o nosso Investe Minas, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fica 1 ano, 2 anos envolvido para que se viabilize. E quando a empresa fala que vai anunciar, o governo federal costuma ir
e aparecer e falar que foi o pai da criança. Roubando a paternidade, é isso? De certa forma, sim. Então, isso tem acontecido com frequência e como Minas é um dos estados que mais atrai investimentos, parece que acaba ficando mais visível. Então, o motivo tem sido esse. E qual foi a última vez que aconteceu? E nesse acordo de Mariana, o que é uma militância, o que era uma reivindicação do governo de Minas e que o governo federal vai anunciar como sendo dele? Então, o acordo de Mariana, ele só está em vigor hoje porque nós tivemos o acordo de Brumadinho antes, Edilene. O acordo de Brumadinho, que foi bem sucedido, firmado em 2020 ou 2021, não me lembro bem a data, mostrou que ele realmente ressarce aqueles que foram atingidos, afetados. Ele levou o recurso para as prefeituras de Minas Gerais e a Fundação Renova, que foi constituída lá no governo do PT, Pimentel e Dilma, não conseguiu levar nada para os afetados, para os atingidos. Então ficou claro, à medida que o acordo da tragédia de Brumadinho foi avançando e mostrando resultado, que quem foi vítima de uma tragédia que aconteceu 3 anos depois ou 4, estava recebendo e quem estava sendo vitimado pela tragédia de Mariana não estava. E foi a nossa Advocacia Geral, Defensoria Pública, Ministério Público de Minas que fizeram toda essa gestação do acordo da tragédia de Brumadinho, que é exatamente a mesma estrutura do acordo da tragédia de Mariana. Então, de certa maneira, o mérito foi de quem fez o primeiro, que serviu de modelo para o segundo. Mas o que eles querem transparecer é que foi tudo gestação dele. Teve participação de entes federais, sim, na reta final. Mas eu diria que isso poderia ter sido feito até muito antes. Parece que foram postergando, até porque serviu, de certa maneira, como motivo para fazer uma ação que existe lá no Reino Unido, que se fosse julgada lá fora seria uma vergonha para o Brasil. Demonstraria que aqui nós não somos capazes de resolver problemas que precisariam estar sendo resolvidos no exterior. Governador, o governo federal está no meio de uma polêmica agora porque anunciou um aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso teve uma repercussão muito negativa, levou para o parlamento e agora tem ações que são alternativas, mas que também acabam culminando em alguma tributação, por exemplo, de investimentos que não eram tributados e vai exigir uma reforma administrativa mais rápida do governo federal. Qual que é a avaliação do senhor dessas duas posturas? Primeiro o aumento do IOF e depois essa alternativa. Sou contrário aos dois. Eu sempre sou favorável a reduzir as despesas e o custo do Estado. Lá em Minas Gerais, você acompanhou, eram 21 secretarias, nós reduzimos para 14. Entre cargos na administração direta, autarquias e estatais, reduzimos mais de 50 mil. É dessa maneira que tem que fazer gestão, ficar na gastança, contratando, multiplicando ministérios e mandando a conta para o brasileiro tem limite, nós já ultrapassamos esse limite. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, assim como outros réus nesse processo da tentativa de golpe. Qual que é a avaliação do senhor desse processo inteiro e do próximo passo, que deve ser de fato o julgamento do ex-presidente? Tilene, eu tive 2 dias, a segunda e a terça-feira, com compromissos até tarde da noite. Na segunda-feira nós tivemos o evento de comemoração dos 250 anos da nossa Polícia Militar e ontem o lançamento da Mega Leite, a abertura da maior feira de leite, laticínios da América Latina. Então, acabei chegando em casa muito tarde nesses 2 dias. Não me atualizei muito, mas fico satisfeito de ver a Justiça do Brasil funcionando, com direito à ampla defesa e que se escutem todas as partes. Mas eu sempre sou favorável à tese, Odilene, que nós temos de olhar para frente. Muitas vezes parece haver uma certa perseguição política a adversários, né? E parece que nós temos tanto temas importantes no Brasil para lidarmos que diz respeito ao futuro,
tantas decisões que dependem do Supremo e muitas vezes nós ficamos aí, vamos dizer, olhando questões pequenas porque quem está envolvido ali é um adversário político. Muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro acreditam que no final desse processo ele será condenado e será preso, mas não porque é culpado, por perseguição política. Qual que é a avaliação do senhor? Eu concordo também. E nós já tivemos no Brasil anistias no passado por questões muito mais graves e acho que nós tínhamos de resolver isso e olhar para frente. Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou em eleições, fez uma brincadeira com Alexandre de Moraes durante o depoimento e convidou ele para ser vice em 2026, considerando que seria o candidato à presidência da República. Para 2026, como é que está a conversa do senhor com o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor pode ser de fato o vice na chapa? O senhor vai ser candidato ao Senado? Essa vaga fica reservada para o Marcelo Aro? Como é que fica essa composição? E o Matheus Simões, é de fato cabeça de chapa ou tem chance com o Cleitinho? Como é que vai ser isso? Primeiro, Dilene, está tudo muito longe, mas falando de Minas, o Matheus Simões é meu braço direito, tem sido uma peça importantíssima no governo do Estado e terá todo o apoio meu. E com relação a Brasil, você sabe que eu não sou um político de carteirinha, né? Não sou um político profissional. Eu fui eleito em 2018 para contribuir com Minas Gerais. Venho da iniciativa privada e nós mostramos que é possível fazer uma política diferente, com transparência, com resultados que estão mais do que visíveis lá em Minas Gerais, tanto é que fui reeleito com uma boa margem de votos. E o que eu quero, Odilene, é que o Brasil dê certo. E nós estamos mostrando em Minas que existe um caminho diferente, um caminho com menos politicagem, um caminho com mais decisões técnicas, um caminho que melhora a vida das pessoas. E são muitas frentes, melhoramos a educação, melhoramos segurança pública, melhoramos saúde, e eu sempre falo que o melhor ainda está pela frente. As grandes entregas, Dilene, agora que vão acontecer nessa reta final do meu mandato. Porque o que vai ter? Nós vamos entregar os hospitais regionais, já iniciamos a obra da linha 2 do metrô, que já está em pleno andamento, já fizemos a concessão do Rodoanel Metropolitano, que vai começar as obras agora no segundo semestre, vamos ter o lançamento, o início das obras também da duplicação para Brumadinho e para Ouro Preto, a partir de Belo Horizonte. Então, tudo isso vai acontecer. E com um detalhe importantíssimo, Dilene, tudo isso com dinheiro reservado para execução. Entendeu? Eu recebi um cemitério de obras inacabadas, vandalizadas, e vou entregar um canteiro de obras em andamento e falando, o dinheiro está ali para concluir. Então, é a situação totalmente inversa. Então, o que nós precisamos são de projetos de longo prazo, estruturantes, e é o que nós temos feito em Minas. O senhor acha que isso coloca o Matheus Simões na frente na corrida, considerando que ele é o vice do senhor? Com toda certeza. E ele é uma pessoa de extrema competência e capacidade. O senhor aceitaria ser vice numa chapa indicada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que a composição vai ser com os governadores? O que o senhor está pensando e conversando sobre isso? Dilene, até hoje o meu histórico de vida foi montar times. Na empresa, eu montei uma diretoria que fez com que a empresa saísse, num período aí de 30 anos, de 4 lojas para 470 lojas. E num governo montei também uma equipe que eu acho que você conhece a maior parte. Então, eu estou muito mais a montar time do que ser parte do time, entendeu? Eu gosto mais de estar motivando as pessoas, estar desenvolvendo, extraindo o melhor de cada um. E o senhor se vê concorrendo ao Executivo ou o senhor se vê concorrendo ao Legislativo, Senado, por exemplo? Eu não tenho muita paciência para debate, para ficar ali discutindo, não. Eu sou mais de pegar o carro, pegar a botina e ver o que está acontecendo no chão de fábrica mesmo. Então o senhor é, de fato, um pretenso candidato à presidência da República? Eu sou um candidato executivo, exatamente. Agora, governador, o senhor tem recebido algumas críticas em Minas dizendo que o senhor está fazendo mais campanha do que governando. Eu queria saber o que o senhor acha disso, se o espaço que o senhor está deixando é justamente para a visibilidade do Matheus Simões, o senhor está se dedicando a uma outra parte, se tem também o interesse em nacionalização do nome, o que está acontecendo?
Dilene, eu acho que quem fala, acho que não acompanha muito a minha agenda. Eu gostaria que se eles respondessem se algum governador de Minas que me antecedeu já esteve na metade das cidades que eu fui. Eu já fui em mais de 415 cidades diferentes. Muitas vezes eu vou numa cidade e pergunto quem foi o último governador que esteve lá, eu escuto o Francilino Pereira. O Francilino foi um que rodou muito, sabe? Já escutei o último governador que teve aqui foi o Magalhães Pinto. Já escutei o último governador que teve aqui foi o Juscelino Kubitschek. E olha que isso é numa época que não tinha estradas. Então me parece que os últimos governadores de Minas não gostavam muito de estar no interior. E no interior é onde residem 4 de cada 5 mineiros do estado. Então, talvez eles não estejam acompanhando a minha agenda. E nós estamos mostrando que temos muitas entregas. O cemitério de obras inacabado vai acabar até o fim da minha gestão. As 90 UBSs, acho que já entregamos 88 que eu recebi inacabada, abandonadas pelo governo do PT, depredadas, nem cercar foram capazes, os hospitais regionais em andamento. Então, tenho muitas agendas em Minas, mas talvez quem não vai no chão de fábrica não sabe que eu estou lá. Só para a gente terminar, aproveitando que o senhor falou, porque eu sei que o tempo do senhor está apertado, o senhor falou em rodovias, a Justiça deu um prazo de 5 dias para o governo de Minas fazer uma conciliação em relação às concessões e pedágios no vetor norte. A posição do governo mudou desde o início, como é que vai ser a postura para a conciliação? Então, nós estamos dispostos a atender, me parece que o Tribunal de Contas do Estado quer mais algumas audiências públicas. Se isso for necessário, estamos dispostos para poder mostrar que nós não temos nada contra atender mais algum pleito que eles julgaram que foi insuficiente. Já fizemos as audiências públicas que entendemos que a lei pede, mas me parece que querem que façam de uma outra forma ou em mais alguma região, faremos para poder atendê-los. Mas a defesa do pedágio continua. Sim, e lembrando que o pedágio está atendendo de maneira satisfatória, foi muito bem debatido isso. Aqueles que usarem mais de uma vez por dia, como os motoristas de táxi de aplicativo, vão pagar apenas uma vez. Aqueles que usam sempre terão um desconto. O transporte coletivo isento de cobrança. Então, todas essas questões que foram colocadas foram atendidas. E quem conhece o vetor norte sabe que se nós não tivermos obras viárias ali, esse vetor, que cresceu muito nos últimos anos e que hoje está congestionado, vai simplesmente parar de crescer. Nós queremos o melhor para Minas Gerais. Muita gente fala, quando eu vou em São Paulo, eu fico encantado com as rodovias, todas com pedágio. Governador, o senhor deu 2 declarações ao longo dos últimos dias que provocaram um pouco de polêmica. Uma relacionada à ditadura e a outra relacionada a moradores em situação de rua. Eu queria saber se depois dessa repercussão o senhor queria retocar alguma dessas colocações ou se o senhor mantém a posição. Não, eu mantenho. Nós tivemos um regime militar duro no Brasil, que, vale lembrar, teve embate de ambas as partes, E tínhamos naquela época grupos terroristas, de esquerdas fortemente armados que assassinaram e sequestraram e que tiveram anistia. E com relação a moradores de rua, eu acho... A posição do senhor, então, que foi uma revolução, não foi ditadura, é isso? Não, a minha posição foi um regime, que foi um regime militar forte, Então, concordo, houve excesso de ambas as partes. E eu reforço aqui que eu sou contra qualquer tipo de regime autoritário. Sou contra, eu sou um democrata e sou a favor da democracia. Então tem que ficar muito claro isso, viu, Dilene? E com relação a morador de rua, eu acho que o brasileiro está ficando cansado desse estilo de vida, Muitas pessoas moram ali, não é porque não tem aonde se abrigar, não é porque a prefeitura não tem um albergue, é por opção própria. Só que eles estão esquecendo que eles estão prejudicando a vida de milhares de pessoas. Eu vi matéria agora de morador de rua que atacou uma mãe com 3 crianças lá no Rio de Janeiro. E isso está virando um estilo de vida. Parece que no Brasil o que é errado está crescendo, A criminalidade crescendo, os criminosos tendo uma idolatria por parte dos jovens,
Morador de rua virou esse estilo de vida, né? Parece que alguém, eu vou morar aqui, vou me apropriar dessa calçada, desse canto. Só que é lugar público. Nós temos hoje, na maioria das prefeituras do Brasil, albergues, locais para essas pessoas irem, dormir com mais conforto, com mais segurança, tomar banho. E, na minha opinião, deveríamos ter, sim, uma lei que falasse: é proibido dormir na rua, desde que haja um lugar para onde você possa colocar essa pessoa. Você não pode montar uma barraca na rua e ficar ali vendendo, você não pode deixar seu carro em cima da calçada, impedindo o livre trânsito de pedestres. E por que morador de rua, que além de ficar atrapalhando, muitas vezes faz ali as suas necessidades, prejudicando quem tem comércio, quem trabalha, quem mora e muitas vezes assaltando, vendendo drogas. Então está virando um problema sério no Brasil, mas sempre levando em conta a questão de direitos humanos, né? Mas a pessoa teria de ser retirada. Rua é lugar de transitar pedestres, é lugar de comércio, é lugar de quem mora, chegar e sair, e não você ficar desviando de quem se apropriou indevidamente. Agora, governador, para terminar, porque nosso tempo está acabando mesmo, o Eric está ali fora falando que o nosso tempo está se esgotando, da comunicação do senhor. Em relação ao Propag, tem alguma chance, se esses vetos não forem derrubados, ou se o BNDES não fizer a avaliação dos bens que devem ser entregues para a federalização, de o governo não aderir? E se o governo optar por isso e ficar na RRF, no regime de recuperação fiscal, pode ter algum problema futuramente um próximo governador? Dilene, para mim, que tenho só mais 1 ano e meio de gestão pela frente, ficar no RRF até melhor. Eu vou estar pagando menos para o governo federal nesse curto prazo de 1 ano e meio. Agora, para Minas Gerais, a solução definitiva é aderir ao Propag. Se o BNDES não conseguir avaliar os imóveis no prazo do Propag, nós vamos ter de ver uma prorrogação do Propag. Como que você oferece um plano em que o prazo de análise daquilo que o plano prevê é muito maior do que o limite de adesão ao plano? É você falar para alguém que quer a casa própria: eu tenho um plano excepcional aqui, mas vence dia 30 desse mês. Se você trouxer o seu cadastro hoje, eu vou levar 6 meses para avaliar, mas a proposta só vale até o dia 30. Então, ficou, de certa maneira, alguma coisa totalmente controversa aí no caso, entende? Então nós vamos ter de ver, porque se o BNDES pedir um prazo maior do que a data limite do Propag, é como se o Propag não existisse. Governador, muito obrigada pela entrevista, pela visita à Rádio Itatiaia. Da agenda do senhor hoje tem mais coisas? O senhor volta em Brasília em breve? O que nós temos de novidade? Não, hoje a agenda aqui é só essa, a questão dos vetos. Muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço, um prazer estar aqui com você. Governador Romeu Zema, em entrevista exclusiva a Itatiaia, aqui no estúdio de Brasília.